Fala pessoal, bem-vindos de volta ao Sistema Ativo. Hoje a gente vai falar de um dos fenômenos mais incríveis do sistema nervoso, o potencial de ação. E eu quero agora que você pare um pouco e imagine o seguinte: seu cérebro nesse momento ele está disparando bilhões e bilhões de potenciais de ação para que você consiga assistir esse vídeo, entender as palavras que eu estou falando e manter o corpo sentado e até respirar automaticamente. Tudo isso, absolutamente tudo que o sistema nervoso faz, depende desse pequeno evento elétrico que dura milissegundinhos, mas que carrega informação vital. Agora, prepare-se para mergulhar no conteúdo e que toda honra e glória sejam dadas a Deus, pois é dele que vem a sabedoria que nos guia e que a graça e a sabedoria de Deus estejam conosco nesse estudo. Antes da gente entender a explosão do potencial de ação, a gente precisa entender a calma. O neurônio em repouso, ele não está desligado. Pelo contrário, ele vai estar carregado como uma bateria. Dentro dele, o ambiente é mais negativo do que fora, cerca de mais ou menos 70 milivolts. Quem mantém essa diferença? Dois carinhas, a bomba de sódio e potássio e os canais de vazamento de potássio. A bomba gasta energia para jogar 3 sódios para fora e trazer 2 potássios para dentro. E como o potássio gosta de sair pelos canais de vazamento, o interior ele fica cheio de cargas negativas de proteínas e ânions que não passam pela membrana. Resultado de tudo isso, uma tensão guardada, pronta para ser usada. Pensa comigo, é como se um elástico esticado só esperando o momento de ser solto. Agora, chega um estímulo. Pode ser um neurotransmissor abrindo canais, pode ser um toque na pele ativando um receptor sensorial. Qualquer um desses estímulos faz com que a membrana fique um pouquinho menos negativa, como se estivesse provocando o neurônio. Se essa provocação ela for fraca, nada vai acontecer. Mas se essa provocação for o suficiente para levar a membrana até o limiar, que fica por volta de menos 55 milivolts, aí sim a gente vai começar a brincar. Os canais de sódio dependentes de voltagem, eles vão se abrir de forma abrupta, como se fosse um carro da Fórmula 1. E o sódio, ele entra com força, então vai ser rápido. É como se uma porta de um estádio tivesse sido aberta e milhares de torcedores eles começassem a correr para dentro de uma vez. Esse é o ponto de virada. O neurônio ele dispara. Quando o sódio ele entra, o interior do neurônio ele vai deixar de ser negativo e chega até ficar positivo, cerca de mais 30 milivolts. Essa é a fase de despolarização. Mas calma. Pense. Logo depois, os canais de sódio eles vão se fechar e entram em cena os canais de potássio dependentes de voltagem. O potássio ele sai em grande quantidade e o interior ele vai voltar a ficar negativo. Essa é a fase que a gente vai chamar de repolarização. Às vezes, o potássio ele sai até demais e o neurônio ele vai ficar mais negativo que no repouso, chegando a menos 80 ou menos 90 milivolts. Isso é o período que a gente vai chamar de hiperpolarização. É como se fosse um tipo de freio de segurança para evitar disparos contínuos e caóticos dos neurônios. Depois, a bomba de sódio e potássio ele vai reorganizar tudo isso e devolve a célula ao repouso. Pronto, o neurônio está carregado novamente para o próximo disparo. É importante entender que o neurônio ele não consegue disparar potenciais de ação infinitamente sem regras. Ele tem períodos de descanso, que a gente vai chamar eles de refratários. No período refratário absoluto, não adianta gritar com o neurônio, não adianta bater nele, não adianta você xingar ele. Ele não vai disparar de jeito nenhum. Por quê? Porque os canais de sódio eles vão estar inativados. Já no período refratário relativo, ele até pode disparar, mas só se o estímulo for muito forte.
porque a membrana ela vai estar hiperpolarizada. Isso é essencial para a gente dar direção ao impulso, evitar curtos-circuitos e regular a frequência dos disparos. Uma vez disparado, o potencial de ação ele precisa viajar pelo axônio. E ele faz isso de duas formas. Nas fibras amielínicas, a condução ela vai ser contínua. O sódio ele entra numa região despolarizada e vai pegar o pedaço ao lado e assim por diante. É como uma onda que percorre a praia. Funciona, mas é lento. Já nas fibras mielinizadas, aqui o negócio vai ser diferente. O sinal ele começa a pular de um nodo de Ranvier para o outro. Então lembra da aula passada que a gente comentou sobre os nodos de Ranvier? Por quê? Porque a mielina ela vai agir como isolante e vai impedir vagamentos. Ou seja, essa condução soltatória ela vai ser muito mais rápida, chegando a velocidade de até 120 metros por segundo, ou seja, 50 vezes mais rápido. É como trocar uma estrada de paralelepípedo por uma rodovia lisa e asfaltada, novinha. Agora pense comigo, se a mielina ela é tão importante assim, que a gente falou já sobre ela, o que acontece quando essa mielina ela é destruída? É isso que a gente vai ver, por exemplo, na esclerose múltipla, que eu também já citei aqui em alguns vídeos passados. A esclerose múltipla ela é uma doença autoimune que ataca a mielina no sistema nervoso central. O resultado é o quê? Que os impulsos não conseguem se propagar direito. E o paciente ele vai desenvolver fraqueza, visão turva, dificuldades motoras. No sistema nervoso periférico, algo semelhante acontece na síndrome de Guillain-Barré, que também compromete a condução soltatória. Só que dessa vez, ao invés de afetar os neurônios, eles vão afetar as células de Schwann. Esses exemplos eles mostram como a fisiologia e a clínica elas estão sempre conectadas, ou seja, uma coisa liga a outra. Mas não esquece, o potencial de ação não aparece do nada, nada se cria do nada. Então, ele vai ser o resultado da soma de pequenos sinais locais que a gente vai chamar de potenciais graduados. Esses potenciais graduados eles são sinais que podem ser excitatórios, puxando a membrana em direção ao limiar, ou inibitórios, afastando a membrana do disparo. É como se o neurônio ele estivesse sempre recebendo votos. Alguém dizendo, dispara, dispara, dispara. Outros dizendo, fique quieto, sai daí. Entendeu? Só quando a soma ela chega no limiar é que ela toma a decisão de disparar. Isso é integração neural em ação. Então, para que a gente consiga resumir tudo isso que eu falei. O potencial de ação é a faísca que move o sistema nervoso. É um fenômeno rápido, confiável, de tudo ou nada, ou vai ou racha, que transforma um neurônio em um transmissor de informação. Ele nasce de um estado de repouso mantido com esforço, explode quando o limiar é atingido e se propaga de forma contínua ou soltatória e garante que mensagens elas viajem pelo corpo em altíssima velocidade. Sem ele, não haveria movimento, pensamento, memória ou emoção. E é por isso que, quando a gente entende o potencial de ação, a gente entende a essência do funcionamento do cérebro e de todo o sistema nervoso. No próximo vídeo, a gente vai falar como essa eletricidade é causada e usada no sistema nervoso autônomo, aquele que controla coisas que você nem percebe, como, por exemplo, os batimentos cardíacos e a digestão. Então, se inscreva no canal, deixa seu like e continua comigo nessa jornada para que a gente consiga aprender mais conteúdo sobre neurofisiologia. Até a próxima, grande abraço.